Você que nos acompanha, seja bem-vindo para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar falando o seguinte para você. O nosso país hoje estamos em março de 2024 e nós sabemos, temos a certeza que o nosso país, que tem pelo menos 210 milhões de habitantes, vive um momento político polarizado, onde existe uma crise muito grande nas instituições, sobre as quais nós, cidadãos comuns, não temos liberdade para falar, porque se nós fizermos isso de forma clara, cristalina, respeitosa, porém confrontosa, corremos o risco de ser presos, indiciados, ter contas bloqueadas e assim sucessivamente. Você que me acompanha nas minhas redes sociais sabe muito bem da minha posição política e esse canal aqui não tem esse cunho político. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre um vídeo que foi gravado pelo Davi Vieira, que diz assim: bomba, por que a Igreja Universal declarou apoio ao ditador Nicolás Maduro da Venezuela? Nesse vídeo, em que o Davi gravou com quase 1 hora de duração, ele entra de forma feroz, criticando o atual momento da Venezuela. Aliás, ele critica o atual momento, mas coloca vídeos de mais de 1 ano, 2 anos atrás, falando da situação da Venezuela, e por fim ele mostra lá a convenção do Partido do Maduro, em que reuniram alguns pastores. Dentre esses pastores está o líder da Igreja Universal na Venezuela, que falou um monte de asneira também, como muitos desses pastores que se fazem alianças com políticos. Uma coisa que o Davi falou é que a Universal é uma grande prostituta no que se refere à política. E sobre esse ponto aí, eu sou completamente a favor do que ele falou. Eu já trouxe aqui minhas opiniões sobre os políticos da Universal. Esse canal existe para que a gente venha trazer um contraponto do que esses canais de ex-pastores da Universal trazem para os pobres membros que estão se convertendo, ainda com a sua fé em construção, estão trazendo para a sua vida uma nova experiência e são completamente fulminadas quando vêm informações desses que se declaram ex-pastores, etc. E eles vêm com uma forma covarde de abordar os seus temas, fazendo com que essas pessoas venham ter sua fé destruída. Então, quando nós nos propomos a fazer esse trabalho aqui, não foi para defender a Universal, e sim para trazer um contraponto de alguém que já foi obreiro da Universal, continua como um cristão atuante, fazendo trabalho social, cuidando de pessoas em um outro ministério, e reconhece a importância que foi, para mim, o início da minha fé na Universal. Quem me acompanha aqui sabe muito bem disso, e talvez você esteja caindo agora de paraquedas e ainda não tenha tido essas informações. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo, que eu parei para assistir, foi que o Davi, mais uma vez, deixou muito claro que o seu papel não é defender as pessoas como eles alegam, que querem libertar as pessoas das escravidões, dos grilhões do sistema religioso. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de importância com isso. A única coisa que ele quer é audiência para o seu canal. Inclusive, nesse vídeo, ele declara que não chegou a 100 mil inscritos. Hoje ele tem 122 mil inscritos. Não foi à toa, foi com muito trabalho. E realmente foi com muito trabalho. Aliás, de todo esse pessoal que faz esse trabalho aí de denúncia, o Davi parece ser o mais organizado em termo estrutural do canal mesmo. É uma pessoa que fala bem, ao contrário do Rock, que não tem absolutamente nenhum tipo de habilidade com comunicação. O Palhaço, que não tem nenhuma graça enquanto personagem palhaço. Aliás, o que ele faz é uma ofensa aos profissionais de circo que trabalham como palhaço. Ele não tem absolutamente nenhum perfil de palhaço, nenhuma graça. Ninguém entende o motivo pelo qual ele se esconde por trás daquele estereotipo. E tem outros também por aí que são menos relevantes do que esse pessoal que a gente está falando aqui, que são muitas das vezes incoerentes. Esse vídeo do Davi é mais uma demonstração disso. E eu vou dizer por quê. Ele veio mostrar vídeos sobre a situação atual da Venezuela, que todo mundo que tem um mínimo de informação e que não se alimenta apenas do que a Globo ou outros veículos de comunicação passam, mas até nesses lugares também passam, as pessoas que buscam de fato informações independentes, elas sabem muito bem o que é que se passa na Venezuela. Sabe muito bem que o Maduro é um ditador sanguinário. Os vídeos que o Davi colocou foi na época que Bolsonaro ainda estava no governo aqui no Brasil, e que alguns países estavam enviando ajudas humanitárias para lá, para a Venezuela, e essas ajudas estavam sendo interceptadas pelo exército, pela polícia
do governo de Maduro, que destituiu o Supremo Tribunal Federal da Venezuela, que destituiu a Assembleia Legislativa e que colocou toda a concentração do poder nas mãos dele como ditador. Eu não sei se você percebeu, e eu vou falar isso nas entrelinhas, porque como eu falei para você, aqui no Brasil nós estamos caminhando a passos muito largos para se tornar também uma Venezuela em todas as esferas. Aliás, durante a campanha eleitoral de 2022, o TSE, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, proibiu o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro vincular em seu guia eleitoral qualquer tipo de menção o Lula enquanto apoiador de Maduro, porque ele sabia que aquilo não iria pegar bem para Lula aqui no Brasil. E depois de que Lula foi declarado vencedor das eleições, o Maduro já visitou o Brasil e foi recebido com honras de chefe de Estado. E isso, claro, até uns dias atrás agora, a própria Rede Globo achou ruim a forma com que o Maduro tratou os seus jornalistas e o Camarote lá, que é um dissimulado, é um jornalistazinho de meia tigela, vendido ao sistema, assim como todo o grupo da Globo e todos os outros grupos também, veio questionar, veio criticar o Maduro pela sua postura. Mas ele não deveria fazer isso porque ele é conivente com isso. A Globo é conivente com o atual governo da Venezuela, por tabela, pelo fato de que ocorre, por ocasião do que ocorre aqui no Brasil. E a ideia do Davi Vieira colocar isso aqui é porque ele sabe, claro, que isso aqui é um tiro no pé na Universal para as pessoas um pouco mais informadas e menos alienadas. Elas vão observar isso aqui com o olho crítico. Aqui no Brasil, eu não vou nem falar para você, eu não vou nem criticar ninguém que apoiou o Lula quando ele foi eleito em 2002, reeleito em 2006, porque muitos de nós sofremos esse estelionato eleitoral aqui no Brasil. Eu fui um deles. E muitos outros brasileiros, cidadãos, que acreditavam que existia uma nova proposta para que o Brasil viesse, de fato, a valorizar a classe média e o trabalhador. E ao longo dos anos nós percebemos que fomos literalmente enganados. E hoje, claro, quem apoia tudo isso que está aí é, no mínimo, mal informado ou mau caráter. Aliás, o Davi Vieira é um desses mau caráter, porque ele não é mal informado. E por que ele é um mau caráter? E eu digo isso sem medo de dizer. Porque ele expõe a situação da Venezuela, mas não tem coragem de expor a situação aqui do Brasil, que caminha a passos largos para ter um modus operandi do mesmo jeito. Eles só precisam de tempo e a sorte do Brasil é que nós tivemos uma interrupção desse governo de esquerda durante 4 anos, porque se não tivéssemos tido, nós já estaríamos muito próximos de estar na mesma situação da Venezuela. Ele também tocou no assunto de que muitas pessoas imigraram da Venezuela, inclusive para o Brasil, lá no estado de Rondônia, aqueles estados que fazem fronteira com a Venezuela. Aqui em Pernambuco nós vemos muitos venezuelanos na rua com placa no trânsito dizendo que está com fome, precisando de comida, precisando de trabalho, os que são de fato trabalhadores procurando trabalho e os que são aqueles que são acostumados a serem sustentados pelos outros, eles ficam pedindo comida e passam ali anos e anos. E é uma imigração completamente desenfreada, sem pessoas qualificadas para trabalho, para prosperar, para ajudar o Brasil, para nada. Mas do mesmo jeito que aconteceu na Venezuela, também está acontecendo aqui no Brasil. Muitas pessoas estão indo embora do Brasil. A questão é, as pessoas não vão embora do Brasil para a Venezuela, nem para a Argentina. A Argentina agora está começando a voltar para os seus caminhos de prosperidade. Mas foram 4 anos de parasita, de carrapato no poder. Porque nós sabemos que quando a esquerda está no poder, se ela puder administrar o deserto do Saara, com 6 meses não tem mais areia. Se ela administrar os oceanos, com 6 meses não tem mais água. Nós sabemos que é desse jeito que funciona. E isso é em qualquer lugar do mundo. Olhem aí o exemplo de Cuba, olhem o exemplo da Coreia do Norte, olhem o exemplo da própria Venezuela. Olhem o exemplo de como a Argentina ficou em apenas 4 anos, com a inflação passando dos 100% ao ano, e isso dito pelo atual ocupante da cadeira presidencial aqui do Brasil, que a Venezuela estava muito bem. A própria Mira Leitão, a Venezuela não, a Argentina, a própria Mira Leitão, da Rede Globo, fazendo comentários positivos sobre a economia da Venezuela, passando dos 100% de inflação ao ano. Aqui no Brasil, em apenas um ano que nós tivemos o ano passado, nós vimos o déficit que o Brasil fechou. Nós tivemos aí agora uma denúncia do Ciro Gomes, eu não vou entrar nesse mérito, também falando sobre um possível novo escândalo que possa ser que venha,
E com certeza vai vir, porque a esquerda no poder não tem como não ter escândalo. E por que o Davi Vieira fez esse vídeo sobre o apoio do pastor da Universal ao ditador Nicolás? Volto a dizer, tudo que ele falou sobre a Venezuela eu concordo. Que a Universal é uma prostituta no que se refere à questão política, eu concordo 100% em número, grau, gênero. Já disse aqui a vocês, procurem meus vídeos aí falando sobre os políticos da Universal. O que é que eu digo? Não votem neles, não servem para nada, não são positivos. Enfim, por mais que, infelizmente, não é somente os políticos da Universal. Isso o Brasil inteiro, hoje, depois do escândalo que nós tivemos, do escárnio que nós tivemos aí, em 31 de outubro de 2022, nós não podemos dizer que exista esperança política para o Brasil, a não ser que aquele mesmo anjo que desceu no arraial onde estava lá Senaqueribe e todos os seus soldados venha entrar em ação. Fora isso, na minha visão, também não tem solução. Portanto, tudo que o Davi falou aqui nesse vídeo nada mais é do que hipocrisia, mau caratismo, porque se a preocupação dele fosse, de fato, denunciar a situação do país, e aí sim você estaria entrando num cunho social, trabalhando para que as pessoas viessem ter informações sobre como é que anda a situação atual da política naquele país, e observe, aí sim eu iria bater palmas para ele, porque eu ia dizer, olha, ele está mostrando a verdadeira situação que o país está vivendo, e está dizendo, e se tiver nessa igreja pessoas que são a favor disso, não vote. Eu estaria sendo a favor dele. Mas aí chegar agora e falar lá da Venezuela, porque lá você não vai correr o risco de ser preso no seu canal, mas não fala nada aqui no Brasil para não ser preso, para não receber uma Polícia Federal na sua casa, para não receber uma ordem de prisão, para não ter suas contas bloqueadas, você não tem coragem de falar. E agora eu vou até fazer um adendo aqui a esse apoio da Universal lá na Venezuela. Se a Universal se coloca contra o Nicolás Maduro, se ela declara posição política contrária, vocês sabem muito bem que elas são expulsas do país. Elas não vão ter a liberdade de pregar naquele país, de fazer o seu trabalho social, de tentar ajudar as pessoas. Elas não vão poder fazer isso. Então, por mais que eu concorde que ela seja uma prostituta no que se refere à política, e eu digo isso pelo que a gente vê aqui no Brasil, fora daqui não seria diferente, lá ela não está fazendo mais nada do que aquela já faz aqui também. E aqui você, o Davi e todos os outros denunciantes aí, só falam da Universal e de seus políticos. Por que vocês não abrangem todo o contexto da situação? Ele falou, não, aqui no meu canal eu não coloco vídeo político, porque falar de política no Brasil é complicado. É claro que é complicado, você tem medo de ser preso, você tem medo de ter o seu canal derrubado pelo STF, você tem medo da Polícia Federal bater na sua casa, você tem medo. E por essa razão você fala da Universal, porque a Universal não está nem aí para vocês. Ela continua fazendo o trabalho dela lá. Mas vocês falam de um país vizinho nosso aqui, que está no fundo do poço, com o apoio do atual ocupante da cadeira de presidente aqui do Brasil, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, do STF, da Rede Globo e de todos os meios de comunicação, ou da maioria deles absoluta, porque existem alguns ainda que fazem a diferença e por essa razão eles são perseguidos, eles são intimados pela Polícia Federal para depor, ele tem suas contas bloqueadas, pessoas com mandados de prisão expedidos por Alexandre de Moraes morando fora do Brasil, porque estavam usando uma bandeira verde e amarela. Um dia desse, um mendigo que estava preso, estava preso porque ele era mendigo e ficava pedindo esmolas ali ao redor da Praça dos Três Poderes, quando aconteceu aquele episódio do 8 de janeiro de 2023. O cara estava preso, o cara era um mendigo. Foi solto por um milagre. Tem gente que está há um ano foragido, pedindo ajuda por lives no Instagram. Disso você não fala, Davi. Marcelo Roque, o palhaço cristão e todos os outros hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês não têm preocupação com as pessoas. As pessoas não importam para vocês. Vocês não acham que as pessoas sejam importantes. Importante para vocês é ter audiência no canal de vocês. E como o Nicolás Maduro, nesse momento, está dando audiência, você não corre o risco de ser preso, porque ele faz parte de uma outra jurisdição, não é a polícia dele que pode vir aqui lhe prender, então você dana-se para falar. E fala muito. Gravou aqui um vídeo de 56 minutos. O vídeo já tem quase 10 mil visualizações. Ele gravou
pouco menos de 18 horas. Quase 10 mil visualizações. Por que ele gravou esse vídeo intitulando como bomba? Por que bomba? A Universal sempre teve apoio de políticos, sempre apoiou políticos. E na época que apoiou os políticos de esquerda aqui no Brasil, todo mundo apoiava também, todo mundo achava que seria algo positivo. Nas últimas eleições, se colocou contra a esse governo. E hoje, eles têm que ficar pianinho, têm que ficar caladinho. Mas uma coisa eu digo para você, covardes e medrosos, eles não vencem guerra não. Lembra de Gideão lá em Juízes, capítulo 6, 7? Eles não vencem guerras, eles são expulsos da guerra. Só quem vão para a guerra, só quem vence a guerra, são os 300 corajosos, aqueles que têm buzinas, que têm cântaros, que têm tochas, que saem para o arraial da guerra. Agora, numa guerra, você tem que usar de sabedoria. Você não vai peitar o inimigo partindo de frente sem autorização de Deus. É para agir no tempo e na hora certa. E digo para você e para você que me acompanha, aqui, a guerra ideológica que nós vivemos, a afronta que a família sofre, os valores que estão sendo demolidos e, sobretudo, e o mais importante, que o Davi também covardemente não fala sobre o que foi falado aqui pelo atual ocupante da cadeira de presidente aqui do Brasil, sobre Israel. Vocês sabem muito bem o que acontece com quem afronta a Israel. E eu vou lembrar mais uma vez de Senaqueribe. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe era um guerreiro, era um rei que vencia todas as suas guerras e ele chegou afrontando o povo de Deus e disse, olha, eu vou dizer um negócio para vocês, eu vou vencer vocês também, porque eu já venci ali, aqui, acolá, ninguém foi capaz, não teve nenhum Deus que foi capaz de me vencer. O Deus de vocês vai me vencer? Como é que vocês acham que vai me vencer? Então, ele não afrontou somente o rei, ele afrontou ao Deus de Israel. E todo mundo sabe o que acontece com quem mexe com Israel. Nós já tivemos aí boas alianças, poucos anos atrás, com Israel. Temos que estar orando por Israel. Temos que amar a nossa pátria mãe. E se vocês não têm consciência disso, passem a ter. Porque aquele que afronta Israel, esse não tem um bom final. E não são os homens que vão tomar essas atitudes, mas o próprio Deus de Israel. Aguardem que voltaremos a falar sobre esse assunto aqui. Isso se a Polícia Federal não bater aqui na minha porta e não me intimar a mando do Alexandre de Moraes. Um forte abraço para todos vocês. O Davi Vieira é um covarde. Ele não tem intenção de ajudar ninguém. Ele só tem interesse em se promover e em ganhar a monetização do seu canal do YouTube. E os demais também. Até a próxima.